tem essa evolução, tá? Só que a gente tem muita máquina antiga ainda no nosso Parque Fabril, Rio Grande do Sul, Brasil, como tu quiser, tá? E uma dificuldade grande das pequenas empresas ter esse cacife, possibilidade de se, investimento de se maior, tá? reatualizar Reatualizar. tecnologicamente Tá? e dispensar aqueles equipamentos obsoletos, assim. Porque nós estamos falando de NR12, são 15 anos. Isso. Então essas máquinas, no mínimo, deveriam ter 15 anos, né? Se fosse respeitado. A gente sabe que muita gente comprou máquinas não protegidas após os 2010, Sim. né? Por uma questão até econômica, né? Era um pouquinho mais barato. Daqui Esse sensor aqui não precisa. tem duas condições, assim, ó, a gente não pode imaginar que foi publicada a norma e todos os fabricantes de máquina no dia Se seguinte estavam atualizar. fabricando máquina conforme na R12. E tem outra situação de comprar máquinas Usadas. importadas e Importadas. importadas também, né? E daí o pessoal falava muito, a máquina da China, blá, blá. Hoje a China faz o que tu quiser. Tem muito mais tecnologia disponível que Depende tem do no preço, Brasil. né? Depende do preço. Se tu for na China lá e quiser comprar por 1,99, tu vai receber 1,99. Uhum. Tá? Então eu E é posso fazer a mesma máquina sem todas as proteções, ela vai custar mais barato, só claro, que ela vai implantar um risco dentro do coração da empresa. mas é isso. E o empresário não se dá conta disso. E daí precisa ter orientação técnica de alguém que diga, não compre essa máquina dessa forma, porque nós vamos gerar um problema, um passivo, É né? isso. Então ele resolve um problema de caixa lá na compra e gera um problema de caixa ao longo dos anos, porque depois, se ele tiver que resolver, vai custar muito mais caro fazer uma adaptação, botar Sem todos dúvida. os sensores, as proteções É necessárias. isso aí. É assim, ó, e essa decisão de compras, né, muitas vezes sequer passa pela segurança ou produção, né? Ou seja, tem um comprador. Normalmente não passa, né, pela segurança. Normalmente não praça, tá? E daí o que que acontece, tá? O comprador recebe lá, eu tenho que comprar uma tal máquina, tá? E ele vai no mercado e é função dele, Claro, isso não claro. está longe de ser uma crítica, né? Ele tem isso, ele está lá para isso, para adquirir o produto que foi especificado o mais barato que conseguir. Tá? Então, se tu não especifica bem, não entrega pro nosso amigo comprador lá, eu quero isso, que tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, ele vai no mercado e vai comprar mais barata. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, o meu bate-papo é com um amigo muito especial, o engenheiro mecânico de segurança do trabalho, João Batista Beck Pinto. O Beck, mais conhecido pelos amigos como Beck, além de ser engenheiro mecânico de segurança do trabalho, tem pós em administração, pós em recursos humanos, pós em gestão empresarial, pós em engenharia de qualidade e é diretor da THGM, uma empresa de consultoria em segurança do trabalho. Ele participou ativamente da elaboração da NR12 e é sobre a NR12 que a gente vai bater esse papo depois da vinheta. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Beck, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências.
muito obrigado por estar aqui, pelo convite, Alexandre. Tá? Um prazer falar, e é um tema que eu gosto muito, que é NR12, que é o meu dia a dia, e tenho prazer em falar sobre isso. Que legal, Beck. Bom, a gente se conhece, você está há mais de 20 anos na área de segurança, né? Vamos Desde fazer cálculo aí. 2001, 24 anos. 24 anos, né? Já é uma história, anos, né? nós atuamos. Mas a gente se conheceu a partir do surgimento da NR12, né? Como a gente conhece hoje, né? Porque ela existe desde 78, que era aquelas A meia dúzia de NR12 páginas, é na e revisão, a revisão que saiu em 2010. 2010, a nova NR12 que já estava meio Isso. velhinha já, né? Já tá Mas, velho. claro, existia uma NR12 que não dizia muita coisa, né? Não, A era NR12 meia dúzia de páginas e que não dizia quase nada. dizia assim, que as empresas têm que cuidar de proteger os Isso, trabalhadores, mais ou menos isso, assim. as máquinas têm que ter proteções adequadas, ninguém sabia o que era adequada, daí um achava que era uma coisa, outro que achava outra, ou seja, não chegava a conclusão nenhuma, né? Então ela era muito pobre, né? E hoje a gente tem uma NR12 Robusta. complexa, robusta, né? Bastante detalhista, né? E mudou muito. E eu queria exatamente contar um pouquinho dessa história para depois nós fazer uma análise do atual momento da NR12, da proteção de máquinas do Brasil, que a gente teve estão falando aí de 10, 15 anos. Isso. Então é uma evolução, a gente acompanhou 10, a maior parte das empresas não fazia nada, até o 2015 começaram a se mexer e agora a gente percebe que já existe um cenário bem positivo. Mas isso nós falamos mais para frente. Eu queria que você contasse como é que você se envolveu. Você é engenheiro mecânico, né? Engenheiro mecânico. E de segurança, mas como é que se envolveu nesse tema? Como é que surgiu sua ligação com proteção de máquinas? Conta pra gente. Isso é desde 2006, tá? Então nós tínhamos essa NR12 que tinha meia dúzia de páginas, que não dizia muita coisa, né? Ou seja, era uma subjetividade muito forte e nesse item lá, que era o principal dela, as máquinas devem ter proteções adequadas, né? Isso é o que cabe dentro da proteção adequada, é que cada um tem na sua cabeça, ou seja, Sim. é uma coisa muito complicada tu colocar alguma coisa tão aberta assim. E em 2006 foi publicada a Nota Técnica 16, que falava sobre prensas similares. Do Ministério do Trabalho, Do Nota Ministério do Técnica Trabalho. 16, Isso prensas mesmo. e similares. Prensas similares, tá? Ali, o que tinha? Tinha o que o Ministério do Trabalho entendia ser proteção adequada especificamente para prensas, tá? Perfeito. Muito bem. Então, para a prensa já se sabia, então, a partir da NT 16, Nota Técnica 16, o que era o entendimento de uma prensa segura, ou tida como segura. Isso, quando a gente fala tida, uma máquina é segura, não quer dizer que não possa acontecer acidente com ela, mas Sim. aquilo é o que temos hoje, né, de proteções, né, que é tida como adequada, né? Então isso pode mudar no futuro, Claro, isso aí é tecnológica evolução, traz tá? outros Mas conceitos. assim, então hoje uma máquina segura é aquela que atende os requisitos legais, tá? Bom, a partir da NT16 saiu a fiscalização a campo, né? Então agora ela tinha como um parâmetro claro, definido, olha, isso aqui é a proteção adequada para prensas similares. E o nosso estado, né, o estado da técnica, né, o estado do que estava a nossa indústria, né, naquele momento era muito aquém do que tinha a NT16, tá? O que aconteceu assustou de uma maneira geral todas as empresas. O pessoal estava sendo interditado e não tinha ideia o porquê que estava sendo interditado, tá? Nisso surgiu na Fiergs um movimento. Fiergs, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Surgiu um movimento e disse, cara, a gente precisa explicar para essa turma, né, o que eles têm que fazer para sair dessa, né? Atender essa ideia, não ser interditado sem saber por que está acontecendo, né? E aí se juntou, então, representante do Ministério do Trabalho, representante do Sindicato da Indústria Metalúrgica do Estado do Rio Grande do Sul e a Fiergs. Tá? Representantes da Fiergs. E aí, nisso, surgiu
o manual de prensas, né? Lá em 2006, no final de 2006, se não me engano foi em dezembro de 2006, né? Muito rápido, então, foi uma resposta Foi bem uns rápida. 6 meses que a gente trabalhou naquilo lá, tá? Mas a ideia desse manual era tentar explicar para a Para a indústria empresa isso, como proceder. como proceder e de preferência, né, se ela pudesse se antecipar, né, e não correr o risco de se interditar, melhor, tá? Então esse foi o meu envolvimento com A o partir daí, início, né, do envolvimento com a NR12, tá? A partir dessa publicação, então, aliás, a partir de 2006, a NR12 passou a fazer parte da tua vida, digamos assim. exatamente, tá? Exatamente. Então, a partir desse manual e da NT16, né, assim, ó, tá bom, a gente resolveu o problema das prensas, né? E o restante dessa miríade de máquinas que a gente tem espalhadas por aí, máquinas que causavam muitos acidentes, Mutilando né? Isso, braços, tá? né? E matando trabalhadores, né? Prensa era Era um dos. um dos, né? Nós temos um monte, até hoje temos um monte, né? E aí que começou, né, a formar no Ministério do Trabalho, não, nós precisamos rever a NR12 de uma maneira geral. E aí se criou o grupo de trabalho para fazer, né, ou elaborar A revisão. a revisão da NR12. E aí eu entrei Tu nessa entrou também. como um dos integrantes desse grupo. Foi Sim. convidado. Isso, através da Fiergs, que me indicou para a CNI. Certo. Tá? Eu era representante dos empregadores, né? Porque quando a gente faz tripartite, Sim, né? sim. Governo. Era um consultor técnico da bancada patronal, vamos dizer Isso. assim. Então era uma discussão absolutamente técnica, eu estava como técnico, né? A gente decidiu olhar o que tinha disponível no mundo aí, né, para sair do zero é um troço meio impossível, né? Então, o que tem no mundo que a gente possa servir de base, né? E naquele momento se escolheu a legislação europeia. Então, hoje, se tu pegar a NR12, né, ela é quase que inteira alinhada com a legislação europeia em relação à segurança de máquinas, tá? Existem alguns pontos, né, que diferem, que são típicos aqui do Brasil, né? Então tem muito pouca coisa que difere em relação à europeia e cada vez que tem alguma modificação da NR12, esse alinhamento fica maior ainda. Tá? A TEPA, a ideia nunca foi inventar a roda, tá? Sim, porque Não, a indústria é parecida no mundo todo. Não, Isso é são muito parecida, e daí né? tu vai, As assim, ó, máquinas são vendidas internacionalmente. Exatamente, assim, ó, daqui um pouco tu inventa uma coisa que só existe no Brasil, e tá, e como é que tu vai te relacionar com o mundo, né, em termos Proibir de todas as máquina? máquinas do mundo a ser vendidas no Brasil, Isso. porque tem uma norma. Então nunca foi a Tem que ideia. conversar com outros países. Tá? Lá no início tinha um pouco mais de diferença, ela sempre foi baseada na norma europeia, tá? Porém, no início teve algumas diferenças e elas foram cada vez mais sanadas e hoje basicamente está tudo alinhado, muito pouca diferença. Tinha um discurso muito comum na época que uma máquina produzida na Europa não podia ser vendida no Brasil. Que respeitava as leis, que a gente sabe que não era bem assim, né? Mas chegou a ter assim. nesse período, alguma coisa que realmente era mais rigoroso no Brasil, nesse período? Só para a gente contextualizar. Cara, Detalhes, né? Era detalhe, por exemplo, assim, ó, só para ter uma ideia, isso não é parte especificamente da segurança da máquina, porque a NR12, na verdade, ela não trata só do dispositivo de segurança, ela trata de documentação, né? Ela trata, por exemplo, assim como toda a segurança, tá? E as NRs técnicas, a NR12 ela não está baseada só na segurança da máquina, os dispositivos e proteções da máquina, tá? Ela tem 3 pilares ali dentro, tá? Ela tem um pilar que em segurança a gente chama de ambiente seguro, que são as proteções coletivas da máquina, que ela explica extensamente e profundamente aquilo ali, tá? Mas ela também tem o outro pilar da segurança colocado nela, e esses pilares, de novo,
tem todas as NRs técnicas, tá? Que é processos seguros, tá? Que são os procedimentos, é o item lá da NR12 que está escrito procedimentos. O que é isso? Né? É uma definição de como se executar uma atividade com segurança. Tá? E o terceiro são pessoas seguras, que na NR12 traz a capacitação. Tá? Então, assim, ó, não adianta a gente achar que vai tratar um só desses pilares, tá? E resolver o problema. A gente tem que tratar todos esses 3 pilares, tá? De vez em quando, um está um pouco mais forte que o outro, um pouco mais fraco, dependendo da condição, tá? Mas assim, ó, não existe aquela ideia de que a NR12 exige que mesmo que eu queira me acidentar, eu não consiga. Isso não existe, isso é fantasia total, tá? Porque até hoje a gente depende desses 3 pilares. Tá? E inclusive, isso vale para segurança no Brasil e qualquer lugar do mundo. Claro, a gente acha que não acontece acidentes com máquinas na Alemanha, na Suíça, inclusive, assim, em 2014 teve um Congresso Mundial de Segurança, tá? Em Frankfurt, que eu participei disso aí, e lá tinha aquelas estandes, o pessoal dizendo o que fazia, o que vendia e tudo mais, tá? E assim, ó, tinha um stand do instituto, o IFA, né? Um instituto alemão, que é mais ou menos a Fundacentro da Alemanha, tá? Que eles tinham um programa de redução de burla em proteção de máquina. Então a gente acha que alemão não faz nada de errado. Que jeitinho brasileiro só, né? Pois tem um jeitinho alemão também. Tem um jeitinho alemão, assim como tinha o mesmo programa de um instituto lá da Suíça, o ISA, tá? Que deve estar até hoje na internet, tá? stopdefeating.org.br, mas qual é o .org? Não sei qual é, mas deve estar ainda ativo. Assim, ó, gente é gente em qualquer lugar do mundo. Sim. Tá? Inclusive no Brasil, lógico. Tem gente assim, ó, mais competente em burlar e tem gente menos competente. Exatamente, é isso que eu ia dizer, tá? Assim, ó, na Alemanha lá eles diziam que naquela época, né, o IFA, os próprios alemães diziam, 24% das máquinas estão com as proteções burladas. Tá, esse número 24% eles estavam dizendo, lado deles, tem foto, troço aí, mas provavelmente no Brasil é mais, tá? Claro, mas assim, como tu disse, uns são mais... é que o alemão conta direitinho, né? Vai lá e olha direitinho. A gente acha que tá tudo bonito e faz de conta que tá, né? Mas isso acontece. Então, a NR12 trabalha nesses 3 pilares. Exatamente. Se um desses falhar, o risco de aumenta isso, assim, potencialmente. Tu pegar o melhor dispositivo de segurança hoje, se tu pegar eu desligar ele, não vai funcionar. E tu desliga, se um cara conhece, em 5 minutos tá liquidado. Uma chave de fenda, em 5 minutos tu liquidou. Claro. Tá? Então, essa questão, tá, da NR12, ela é válida, tá? E ela segue também esses parâmetros europeus e até do mundo, tem esses 3 pilares que eu estava falando, vale por tudo. O que é importante, né, Beck, é dizer que o trabalhador não burla por sacanagem, ele burla para resolver um problema, que ele tá com um problema lá, deu uma parada, ele tenta, de alguma forma, resolver o problema. E daí ele vai burlar. Então, não é uma questão de, ele é mal intencionado, né, malicioso e tal. É uma questão de processo industrial. E às vezes a pressão do trabalho, e daí talvez os 3 pilares tenham a ver, ele ajuda a potencializar esse tipo de burla. Porque se eu tenho um processo extremamente enxuto lá e tenho, né, uma chefia cobrando metas e não sei o quê, e o cara tá lá e deu uma engripada na máquina, e ele sabe mais ou menos como vai mexer, e já mexeu e não aconteceu nada, ele vai continuar mexendo. Então, é a gestão que é fundamental. E tu vê que assim, ó, isso é uma dificuldade que a gente tem aqui, tá? Em achar soluções, tá? Assim, ó, bom, eu tenho que fazer uma adequação numa máquina, né? E se eu quiser fazer uma adequação boa, eu vou ter que falar com esse cara. O trabalhador, o operador. Claro. Inclusive, ontem eu estava fazendo exatamente isso. Tá? Uma máquina assim, ó, nós temos que entender esse processo. Como é que funciona? Cara, eu tenho, assim, ó, me permite essas soluções. Tá, mas o que é bom aqui? A gente foi
para frente da máquina, né, com o operador, com a chefia do operador. Cara, vamos discutir aqui. Isso aqui fica bem para vocês? Não, pois é, veja, eu tenho que chegar dessa maneira, né? Tá, e essa outra opção, e essa outra opção. Então a gente fica discutindo. Vocês têm alguma sugestão a fazer? Porque exatamente o que estava falando, tá? Se a gente simplesmente pega, olha, essa solução atende a NR12, cara, muitas vezes ela não atende a operação. O que vai acontecer? Cara, passou 6 meses, não vê mais rastro daquilo que foi feito, ou seja, tu perdeu dinheiro, voltou à insegurança anterior, está arriscado a ter uma interdição, está arriscado a ter um acidente, tá? Então, perde tudo. Então, essa interação com o operador, entender a operação, é fundamental para tu ter uma proteção adequada ao longo do tempo, cara, senão ela vai sumir, cara. Sumir. A gente tem que entender o seguinte, tu tem uma indústria, tá? Ela só vai sobreviver, e esse é o motivo dela existir, ela vender um determinado produto que ela produz. Ou seja, se ela não consegue produzir... Acabou a empresa. Não tem motivo de ela existir. Então, atende a NR12, mas fecha a empresa. Também não adianta. Daí, não. É justamente essa harmonização entre segurança... A viabilidade do negócio, né? Eu tenho que harmonizar. Se eu quiser fazer uma solução adequada, eu tenho que harmonizar a operação com a segurança. Eu não posso fazer produção de qualquer jeito, eu também não posso fazer segurança de qualquer jeito, porque eu elimino o motivo da existência de uma indústria, né? De uma fábrica, seja lá o que for. Então, é essa harmonização que tem que existir. E quando a NR saiu, onde é que ela saiu? 2010, né? Uhum. Foi um caos, né? Porque daí depois... Nós temos um processo tripartite, né? No Ministério do Trabalho, onde tem bancadas. Você participava da bancada... Participei. Né? Como consultor, não como né, gestor da bancada, mas líder da bancada, mas como consultor. E daí... Parece que a ficha caiu para as empresas quando a norma foi publicada. E daí que eles se deram conta, do desafio que era implementar aquilo. Conta um pouquinho desse momento, assim. Sim, ó, a gente, como falei antes, né, a NR12 que tinha escrito em Sim, 78 e praticamente não teve mudança até 2010, tá? Daí a gente saiu de um patamar perto do zero. Sim. E um alinhamento no que tinha de melhor do mundo, que a Europa, um padrão europeu, inclusive ela é superior aos Estados Unidos, superior ao Japão, assim, ó, até porque a legislação trabalhista brasileira, ela é muito mais alinhada, inspirada na Europa do que Estados Unidos, Japão, coisa desse tipo. Sim, tá? sim. Então, foi meio natural seguir o que tinha da Europa. Só que o gap disso aí, ou seja, a diferença entre um e o outro... Nós estamos falando de 78 para 2010. Nós estamos falando de brutal, cara. 32 anos de não atualização. E tirando a nota técnica que saiu em 2006, né? Isso, 2006. Que inspirou a revisão de toda a NR12. Tá? Então, a gente sai de um patamar muito baixo para um patamar bem alto. Tá? Isso é óbvio que tinha dificuldades, tá? E tem até hoje, 2010, 2025 são 15 anos, e a gente está remando até hoje. Está remando até hoje, é uma dificuldade, todo mundo sabia dessa dificuldade, né? Se estabeleceu prazos ali, né? Todos já venceram, por óbvio, depois de 15 anos, né? Talvez aqueles prazos não tenham sido os melhores do mundo, tá? Sim. Na época houve uma pressão para que houvesse um prazo maior para implementação, certo? E daí acabou cedendo e tal, é isso que aconteceu. Né? Sim, teve uns prazos que foram mexidos, tá? Mas assim, ó, a NR12 está longe de ser um documento perfeito, tá? Claro. E ela não... como tu tem um processo tripartite, o que termina acontecendo? O que ela saiu foi o que deu para fazer. Se tu pegasse a NR12 e assim, ó, pela ótica só do governo, ele queria que tivesse algumas coisas diferentes. Se fosse só das empresas, seria diferente. Diferente. Então, assim, ó, o que a gente tem da NR12 é o que se conseguiu
acordar, né? Acordar. Então, não é uma coisa que só foi feita pelo governo e está conforme dos participantes gostaria que tivesse, tá? Então, assim, ó, tenho certeza, e eu teria sugestões de mudança para o NR12, tá? Se me colocassem lá, eu teria, tá? Mas assim, ó, a gente tem que entender que isso é um processo tripartite que tem uma negociação, tá? É lógico que eu era um participante técnico, né? Então, por exemplo, negociação de prazos, assim, Sim, não era uma questão tua. Era uma questão minha, tá? Se a proteção a cortina de luz era 3 centímetros para o lado, para o outro, essa é a tua participação. Exatamente, tá? Então, tem muitas coisas que saiu como pôde sair. Claro. Tá? E justamente a minha avaliação é que assim, os prazos para o que a gente tem no Brasil talvez não tenham sido os melhores, tá? Tanto é que a gente não conseguiu cumprir, né, aqueles prazos, tá? De maneira geral, hoje a indústria evoluiu muito, tá? A gente vê toda hora aí, a indústria evoluiu muito, estaria todo o Brasil atendendo a NR12? Claro que não, tá? E provavelmente isso nunca vai acontecer, tá? Mas se evoluiu muito, tá? Inclusive com fabricantes, tá? Que é uma coisa que tem que ser tratada. Porque o que acontece, tá? Se a gente não envolver os fabricantes nisso, tá? Tu vai, por exemplo, o usuário dessa máquina, o dono dessa máquina, tá? Por algum motivo, né? Ele faz uma adequação na máquina, mas tá bom, aquela máquina ficou bem, mas vai entrando no mercado máquinas que não estão adequadas na R12, então tu não consegue estancar esse movimento eterno de ter que adequar a máquina que tu já tem, tá? Então essa atuação nos fabricantes, ela é importante, tanto é que surgiram as cartilhas, né, de máquinas específicas, couro, borracha, várias cartilhas surgiram, o pessoal da madeira, várias cartilhas surgiram. Os próprios setores começaram a desenvolver informação para repassar para as empresas. E os próprios fabricantes participaram disso aí, tá? O intuito é isso aí, assim, ó, lógico que a gente vai ter que adequar o parque fabril, mas não adianta adequar o parque fabril e deixando uma entrada ainda de máquinas que não estejam conforme a NR12. Então a gente tem que tratar dessa turma dos fabricantes também, tá? E eu já passei mais de uma vez de ter um acidente no usuário da máquina, o dono da máquina, né? O proprietário da máquina, e o fabricante ser chamado, cara, tu tem responsabilidade nisso, né? Pode entrar, vem aqui que tu tá nesse processo. Tá? E normalmente um acidente com máquinas é um acidente bem grave, não é? Pode dependendo ter morte, né? Morte, pode ser uma grande mutilação. Então é um acidente muito forte. Peck, eu queria voltar um pouquinho na questão da norma, né? Vamos lá. Uma crítica que se faz, agora não se faz porque não discute muito a NR12 sobre o efeito da norma. Mas quando ela foi publicada, comparando com as outras normas, que ela é extremamente detalhista em alguns aspectos. Então se fazia a crítica. Inclusive ela está cheia de figurinha, né? Uma norma bem bonitinha, né? Uma história bem ilustrada. Totalmente cheia de desenhozinho e tal, né? Brincadeiras à parte, ela traz um detalhamento que normalmente deveria ser feito por normas ABNT, por exemplo, né? Então, por exemplo, ela dá algumas orientações e remete para uma norma da ABNT, até porque a norma ABNT ela tem uma possibilidade de atualização maior, né? Tá? Por que foi feito esse cabedal de figurinhas e detalhezinho, né? Tanto centímetro para cá, usa proteção tal, né? Que é o dispositivo lá, como é que chama? Sensor tal. Ela é muito detalhista. Eu não estou entrando no mérito digamos, da qualidade do conteúdo, mas sim do padrão, porque existia um padrão de normas mais
que remetiam para uma legislação. Por que houve essa decisão? A NR12 ela é uma norma muito técnica e profunda, né? E aí vem essa questão de ter detalhes de várias áreas, né? Ou seja, alguém que para ter um conhecimento mais profundo da NR12 vai ter que ter conhecimento de eletricidade, de mecânica, eletrônica, hidráulica, Ela é pneumática. multiprofissional. É multiprofissional, tá? O que gerou nisso, né? Se a gente pegar, só pegando de novo a norma europeia na qual a NR12 se baseou, a norma europeia é bem disso que tu falasse, tá? Ela tem umas 15 páginas, 20 páginas, tá? A legislação, remete para... Ela remete, vai remetendo para normas. Ó, cara, agora tu te vira e esse assunto vai achar lá, tá? O que aconteceu aqui? A ideia inicial era fazer justamente isso, né? Aí teve uma discussão levantada de o quanto custaria, quanto oneraria, né, as empresas, seja de adequação, seja de projeto de máquina, de fabricação de máquina, ter o acesso a essas normas, né? O pessoal chegou a fazer uma lista e preço de cada um, preço total. Para quem não sabe, uma norma regulamentadora está disponível para todos. É grátis. Agora, uma norma ABNT, a pessoa para seguir ela tem que ter uma cópia dessa norma e tem que pagar por essa cópia, né? E tem que pagar. E isso acontece em todos os organismos normativos dos países, sim. Tá? Acontece isso. O pessoal cobra por aquela norma, que é a maneira deles sobreviverem, na verdade, tá? Então, assim, a BNT tem, a BNT tem, ela não ganha dinheiro do governo, tá? Ela tem que se virar. Exatamente. Qual é a maneira de ela sobreviver? É vendendo norma, cara. Claro. Tanto é que, assim, ó, o pessoal que elabora a norma não ganha um centavo. Claro, são voluntários, né? É tudo voluntariado. E assim, ó, bom, mas eu tenho que ir numa reunião da BNT sobre a norma tal, a São Paulo. Cara, te vira, não é a BNT que vai pagar para ninguém. Sim, tá? Sim. E é um troço muito gozado. Tu elabora a norma, foi publicada, não tem mais. Tu não ganha uma amostra grátis. Sim. Tu tem que ir lá e comprar. Trabalha de graça e ainda tem que pagar para olhar o seu trabalho depois. Isso, exatamente isso que acontece. Tá? E isso é no mundo inteiro. Tá? Sim. Bom, então o pessoal apresentou contas lá, olha, isso aqui é inviável, porque você tem uma empresa pequena, não vai ter condições nem de comprar as normas. E aí se decidiu, então, alongar a NR12, né, esse trabalho que estava sendo feito, e colocar muita coisa, pelo menos os principais, tirar da norma e colocar lá. E foi basicamente recorta e cola. Tá? Em função desse pedido, né, a argumentação que foi colocada lá. Porque a ideia não era fazer isso. Tá? Em função desse movimento do pessoal, reclamação, pedido, não sei exatamente qual é a palavra a ser usada, tá? É que ela terminou colocando muita coisa de norma, um recorte e cola lá dentro, tá? A ideia era disponibilizar gratuitamente pelo menos trechos de normas, tá? Que seria de uma aplicação frequente, que eles não precisariam comprar, tá? E para isso, então, se colocou lá. Mas ela hoje, ela continua atual porque a gente tem um processo de revisão permanente das normas. Perfeito. Tipo a BNT, tipo EN, ANSI, todos esses processos. Então, e a 12 está desde 10, ela tem alguma atualização, mas não é um processo de revisão permanente, né? Não tem uma cronologia de revisão, então pode ter uma revisão num mês e outra no outro, acho que nunca aconteceu, mas teoricamente poderia, e passar anos e anos e anos sem revisão nenhuma, tá? Então tu não tem por exemplo, uma norma técnica, ela tem que passar a cada 5 anos, tem que passar uma revisão, talvez não mude nada, mas tu tem que fazer o questionamento, preciso mudar alguma coisa, tá? Ou seja, abrir essa discussão. As NRs não é assim que ocorre, tá? Quando
se acha que precisa, se faz a proposta de revisão, muitas vezes não anda, outras vezes anda, então é uma coisa que tu não tem uma regra a ser seguida, tá? E isso de fato ocorre, tá? E algumas normas que já estavam lá dentro, tá? Elas saíram e só tem a citação, ó, segue norma. Então, isso já aconteceu, por um lado, um enxugamento em relação a algumas normas, por outro lado, se também aumentou, né, os anexos. Hoje a gente tem mais anexos do que lá em 2010, tá? Então, isso também ocorreu. E aí tu pega o de couro, que lá em 2010 não tinha, tem um anexo da indústria do couro calçadista lá, que tem um monte de figurinha, tá? Que tem um monte de figurinha, mas aquilo lá foi anexado depois. Então tem duas situações, tá? Um enxugamento de algumas normas, tá? E só referencia, ó, tu segue isso, tá? E por outro lado, tu tem um aumento de anexos, tá? A tendência que eu enxergo, tá, é cada vez mais, por esse motivo que tu falasse, né? Olha, segue tal norma. Tá? Mas tu tem risco sim de desatualização. Por exemplo, quando foi em 2010, a Licita, o CREA, tá? E era o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Hoje ele não é mais, é agronomia, tá? Então, Arquitetos criaram o seu conselho. isso, tá? Então, a gente tem que cuidar dessas situações, né? Porque tem uma desatualização. O mundo é dinâmico. É dinâmico, tá? E tu não tem, de novo, uma cronologia, ó, uma regra, eu tenho que revisar uma NR de tanto tempo, não existe. Periodicidade de revisão. Não existe, tá? Perfeito. Então, esse risco de desatualização, sim, ocorre, tá? Beck, e daí a gente tem a publicação da norma e começamos o processo que é transformar esse texto legal na prática, né, das empresas, mudando um cenário, porque o objetivo de uma norma é organizar alguns problemas, né, reduzir acidentes e tal. A gente teve um processo, a coordenadora da norma era a engenheira Aida, né? Que é gaúcha, né? Gaúcha, E eu me lembro que de Caxias do Sul, e eu me lembro que o pessoal comentava que a exigência da ANR no Rio Grande do Sul, no início, era maior que em outros estados. Parece que tem toda a preparação da auditoria fiscal. E a gente sabe que muito do cumprimento de normas está ligado à fiscalização. As empresas são movidas a um agente bem simples, que é alguém visitando a empresa e vendo que tem alguma coisa errada e cobrando esses resultados. Né? E o Rio Grande do Sul parece que foi meio que um canteiro de testes, né? Desse projeto. E hoje, claro, hoje está disseminado depois comecei a perceber que São Paulo era muito forte, daí começou a ir para outros estados, e hoje está Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, todo o Brasil. Como é que você avalia os efeitos concretos da NR12 na vida das empresas, na vida dos trabalhadores, a proteção? Você que é um consultor que é chamado às vezes para atender uma modificação de processos e tal, e às vezes até para alguns BOs, né? Às vezes acontece alguns BOs, chama o Beck, que deu BO aqui, teve um acidente grave e tal. Então, conta um pouquinho na tua avaliação, nesses 15 anos aí, o que a gente vivenciou. Assim, ó, teve uma evolução, se pegar de maneira geral, teve uma evolução bem forte em termos de NR12, tá? Quando ela foi publicada, era o hit do momento. Era o riscos psicossociais no PGR desse Exatamente. momento. Para quem não é da época, foi muito parecido, né? Não, foi muito parecido. Isso aí, essa questão, né? Sempre tem o assunto do momento, né? E ele vai mudando, né? Já teve PPP, já teve várias, tá? Hoje, assim, a NR12 não é o
que mais chama tema atenção. central, né? Não é um tema Mas central. é importante tá? ainda. Sem dúvida, até porque quando falasse Acidentes. com alguma frequência dá uns BOs fortes, assim, né? Mas de qualquer forma ela não é um tema central hoje, tá? E o pessoal, aliás, todo mundo, né, se mexe quando o calo aperta, né? Ou seja, vontade de ganhar e medo de perder, né? Então, é isso que move todo mundo e a indústria não é diferente, né? Então, aonde aperta o calo que o pessoal se mexe, tá? Conheço muita indústria proativa, tá? Que prevendo, ó, isso aqui eu vou me incomodar, né? Já se antecipa, e outras que são mais reativas. Né? Isso também é uma coisa previsível, normal de acontecer. Mas, de maneira geral, sim, teve uma evolução muito grande. Tá? A gente tem uma dificuldade muito forte com empresas que têm menos recursos. Então, é um problema a ser tratado. Tá? Como é que tu pega a legislação lá, as normas da indústria da madeira, e tu vai pegar numa serraria que corta o tronco lá, que é no fundo de uma fazenda, aí tu vai dizer para ele que tem que gastar milhões ali para adequar, porque não é fácil de adequar aquilo. Como é que tu faz isso? É uma questão que a gente não tem muito resposta, né? Já teve até um movimento, né, de ter financiamentos, eu acho que era, eu não me lembro qual era o BNDES, tá vendo? Eu não lembro qual é que era, tá? Eu tenho uma linha de financiamento, mas daí até não vingou porque a linha de financiamento ela previa que, se não me engano, era 70%, ou seja, uma porcentagem de material, né, nacional. Cara, esse dispositivo que a gente tem de segurança importado. É tudo importado. Então, não vingou aquilo por vários entraves. Não era realizável. Não era realizável. Então, a gente tem uma dificuldade disso, né? Como tu falasse, a fiscalização no Rio Grande do Sul ela é muito ativa, independente se é NR12 ou outra, tá? É muito ativa. E ajuda ela impulsiona essa mudança. Mas a gente tem uma dificuldade real de conseguir, tá? E tu tem mais uma situação que uma vez eu até falei, fui mal entendido, tá? Que eu disse, olha, tia, por si só, a NR12, ela vai exercer uma pressão de atualização do Parque Fabril do Brasil, tá? Está dizendo que fizeram a NR12 para modernizar o Parque Fabril brasileiro? Eu disse, não é isso, tá? É que é o seguinte, numa máquina, tu só vai ter o acidente se tu juntar zona perigosa de máquina e gente. Na hora que tu juntar isso, tá armado o circo para ocorrer um acidente. É o cenário perfeito para um acidente, tá? E se tu vai para trás, em termos de projetos de máquina, quanto mais para trás tu vai, mais interação é necessária entre a máquina e suas zonas perigosas e o homem, né? Tu vai andando para frente, tá? Uma necessidade de automação dos processos, mão de obra mais cara, assim, hoje os processos estão cada vez mais automatizados, tá? Porque é caro tu ter uma mão de obra intensiva, né? Sim. Então as máquinas por si só, mais modernas, mais automatizadas. A colheitadeira hoje ela é totalmente eletrônica, com GPS para colher, isso. No fundo nem precisaria não sei se você chama motorista lá, o operador lá. Dela. Então são coisas extremamente desenvolvidas tecnologicamente. E a indústria também afasta essa interação homem-máquina, o cara consegue fazer com mais distância. Então, assim, naturalmente, uma evolução das máquinas e dos processos, eles tendem a ser mais seguros por si só, assim, vai evoluindo, tu vai descolando o homem da máquina, né, afastando ele daquele ponto de operação e torna mais seguro. E modernizando a máquina, né, porque os processos também se modificam, né? Modificam. Então tu tem uma máquina mais moderna, normalmente ela te dá mais produtividade, mais qualidade e mais segurança, por si só.
Então, tem essa evolução, tá? Só que a gente tem muita máquina antiga ainda no nosso Parque Fabril, Rio Grande do Sul, Brasil, como tu quiser, tá? E uma dificuldade grande das pequenas empresas ter esse cacife, De possibilidade de se, investimento de se maior, tá? reatualizar Reatualizar. tecnologicamente Ah, e dispensar aqueles equipamentos obsoletos, assim. Porque nós estamos falando de NR12, são 15 anos. isso, Então essas máquinas, no mínimo, deveriam ter 15 anos, né? Se fosse respeitado. A gente sabe que muita gente comprou máquinas não protegidas após os 2010, sim. né? Por uma questão até econômica, né? Era um pouquinho mais barato. Daqui um Esse sensor pouco. aqui não precisa. Tem duas condições, assim, ó, a gente não pode imaginar que foi publicada a norma e todos os fabricantes de máquina no dia Se seguinte estavam atualizar. fabricando máquina conforme a NR12. E tem outra situação de comprar máquinas Usadas. importadas e Importadas. importadas também, né? E daí o pessoal falava muito, a máquina da China, blá, blá. Hoje a China faz o que tu quiser. Pô, tem muito mais tecnologia disponível que Depende do tem no preço, Brasil. né? Depende do preço. Se tu for na China lá e quiser comprar por 1,99, tu vai receber 1,99, Uhum. tá? Então É eu isso. posso fazer a mesma máquina sem todas as proteções, ela vai custar mais barato, Ah, só que ela vai implantar um risco dentro do coração da empresa. mas é isso. E o empresário não se dá conta disso. E daí precisa ter orientação técnica de alguém que diga, não compre essa máquina dessa forma, porque nós vamos gerar um problema, um passivo, É né? isso. Então ele resolve um problema de caixa lá na compra e gera um problema de caixa ao longo dos anos, porque depois, se ele tiver que resolver, vai custar muito mais caro fazer uma adaptação, botar Sem todos dúvida. os sensores, as proteções É necessárias. isso aí. É assim, ó, e essa decisão de compras, né, muitas vezes sequer passa pela segurança ou produção, né? Ou seja, tem um comprador. Normalmente não passa, né, pela segurança. Normalmente não praça, tá? E daí o que que acontece, tá? O comprador recebe lá, eu tenho que comprar uma tal máquina, tá? E ele vai no mercado e e é função dele, não, Claro, isso não claro. está longe de ser uma crítica, né? Ele tem isso, ele está lá para isso, para adquirir o produto que foi especificado o mais barato que conseguir, tá? Então, se tu não especifica bem, não entrega pro nosso amigo comprador lá, eu quero isso, que tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, ele vai no mercado, vai comprar mais barata. Para ter uma ideia, assim, ó, essa ficou marcado na minha história aí. Eu estava numa empresa e estava vendo outra coisa, o pessoal da segurança disse, pô, cara, vamos dar uma ajuda aqui. Tem uma máquina que foi uma máquina de laboratório, tá? Que chegou agora há pouco, foi comprada na Alemanha. Eu vou lá e olho, pô, essa máquina não tem nada de proteção, não pode estar conforme o R12. Daí eu vou falar com o pessoal, não, mas essa máquina foi comprada na Europa, é alemã, papá, papá, papá. Como é que pode aquela questão que já conversamos, né? Uhum. Ah, uma máquina alemã não pode ser, tem que chegar no Brasil e sofrer milhões de adequações. Isso não é Se serve assim, para a Alemanha, por que não não serve serve para o para aqui. Brasil, né? Essa história sim foi Emblemática. emblemática, tá? Eu disse, pô, cara, que estranho, cara. Exatamente o que eu falei aqui antes, assim, ó, a NR12 foi baseada na norma europeia, tá? Existem diferenças, existem, mas são quase que insignificantes, tá? Então, eu também não entendi quando ele falou, então, vamos lá ver a máquina. Aí fomos na máquina, eu olhei a máquina, não tá, não tem jeito, tem toda a Essa razão, máquina não está adequada. não tá adequado, não tinha nada. Daí eu perguntei, o cara do laboratório lá, tá? Tem o manual da máquina? Acho que era uma serra, não sei, igual. Perguntei pro sujeito, tem manual? Não, tem, tá em, acho que disse que tá em inglês, tem algum problema? Não, não tem problema, pra gente entender. Ele abriu no computador, e aí eu comecei a ler a máquina, o manual. Ah, mas Tá faltando isso. essa máquina não é aquela ali que eu tô vendo. Não, é assim. Não, mas não pode ser. Não, mas é. Está, mas só um pouquinho. Isso aqui que está descrito no manual, Onde onde é que tá? está lá? Não tá. Não veio. Esse aqui.
Também não tá. Estamos. Me explica um pouquinho mais, porque eu não estou entendendo. Vocês compraram essa máquina manual, aquela é completamente diferente, o que que aconteceu? Aí o cara abriu o coração, não, veja bem. Veja bem. Quando começa a veja bem, a gente já sabe onde é que vai terminar, né? Mas daí ele, o cara lá tinha a máquina, custava 20 mil euros, a gente achou muito caro e começou a negociar com ele, né? E acabou que a gente fez o seguinte... Baixou para 12 mil euros Isso, e aí conseguiu um descontinho bom. Tirou Todas as proteções. ele tirou todas as proteções e a gente ficou de colocar no Brasil, porque em princípio isso custaria mais barato. Bom, precisa explicar agora o que aconteceu, por que ela não está adequada. Tem que gastar no Brasil. E normalmente vai custar mais caro. Normalmente custa mais caro, como a gente falou, né? Os dispositivos esses, é quase tudo importado. O cara faz cara, a máquina assim, com um projetinho daquele anel que vai ali, que ele faz o projeto. Claro. Porque na Alemanha, você está falando de uma máquina alemã. Nesse caso era especificamente. Na Alemanha ele não consegue vender a máquina daquele jeito que ele veio para o Brasil. Não. Mas se ele quiser comprar para o Brasil, ele pode. Pode, porque assim, isso é em qualquer legislação do planeta. Assim, eu tenho uma NR12, por óbvio que a NR12 vale para o Brasil. Claro. Eu não quero. Como é que o Brasil vai impor uma NR12 para um fabricante alemão? Não tem. Então, a mesma coisa acontece na legislação europeia. Se tu pegar a legislação europeia, é para máquinas que vão ser postas em marcha na Europa. Portanto, o alemão ele não tinha compromisso nenhum em mandar para o Brasil uma máquina conforme a legislação europeia. Parafuso, ele pode vender a máquina. Eu quero 100 parafusos, que para mim os parafusos... Ela não vai funcionar, mas ele comprou do jeito que ele quis. Economizou os parafusos. E ele não tem esse compromisso. Exatamente. Tá? Se essa máquina não vai ser operada na Europa, o europeu não tem compromisso de fazer. A mesma coisa assim, no Brasil, tu construiu uma máquina, vai mandar para Bangladesh. Não tem que cumprir a NR12. O problema é a legislação. Os fabricantes brasileiros hoje estão cumprindo a NR12, os fabricantes de máquinas, de uma maneira geral? Assim, o pessoal está bastante preocupado em cumprir. Tá? Se perguntar se tudo está cumprindo, não. Tá? Mas, assim, o pessoal tem se preocupado em fabricar. Tá? E isso não se deve só à questão da fiscalização. Tá? Se deve muito, eu acho até mais, com os clientes os seus compradores dessas máquinas, os clientes deles que vão utilizar essa máquina, do que especificamente a fiscalização. Tá? Porque hoje eu conheço várias empresas, tá, que são clientes, que máquina sem uma avaliação de conformidade nem entra. Tá? E eles já dizem para o fabricante, cara, trazendo para dentro do meu negócio um problema, então... Exatamente, tá? É exatamente o raciocínio de várias empresas clientes. Então, eles forçam os fabricantes a cumprirem as regras, sabe? Porque eles não querem comprar, junto com a máquina, um possível passivo. Isso que você está falando é muito interessante, porque eu participei de algumas feiras de máquinas e é muito comum de ter em cima da máquina lá, atende a NR12. Isso é uma coisa, qualquer setor de frigorífico, setor de calçado, então não é uma coisa usual, mas a gente que sabe o que ele está falando já é dentro dessa preocupação, ou seja, eu atendo a norma NR12, então o cara que está interessado em cumprir a norma, ele já, isso aqui é um diferencial, acaba sendo um diferencial do fabricante de máquinas, o que é bastante positivo. É isso, e assim, tem vários clientes que assim, máquina que não tiver avaliação de conformidade nem entra. E tem alguma, digamos, se eu hoje compro uma máquina no Brasil e peço para fazer o que fizeram com a Alemanha lá, eu consigo fazer hoje no Brasil? O cara consegue, mas legalmente não pode acontecer isso. Poderia, assim, mas eu não consigo. poderia. O mercado aceita. Sim, eu para até baratear o preço. História, tá? Assim, número 1, acho que foi uma sacada boa da NR12, tá? Que o texto lá diz que é proibida a comercialização de máquinas e equipamentos que não atendam esta NR.
tá? Então, comercialização, ele não está pondo a carga toda no vendedor e nem no comprador. Sim, os dois. É os dois. São solidários, então. Solidários, né? Então, ela colocou uma situação onde ficou solidária essa responsabilidade, tá? Então, por isso que as empresas estão preocupadas em não admitir máquinas que não atendam a NR12, tá? Porque elas não podem colocar só a culpa no fabricante. Ah, foi o fabricante que me entregou isso aqui. Só um pouquinho. Aqui está comercialização. Comercialização tem os dois lados. Por que tu comprou, então? Tu está descumprindo a NR12. Teve um movimento, uma tentativa, né, do grupo de trabalho da NR12 de tentar barrar isso lá na importação, quando chegasse no porto. Sim, aqui. que é o que essa máquina alemã nem conseguisse entrar. Isso, uma máquina... Mas é muito difícil, né? Porque são detalhes. Não foi adiante, muito... porque teria que ter gente da Receita que entendesse de NR12, tá? Uhum. E não foi adiante, tá? Então, assim, existe... Hoje... tu consegue fazer isso. Como não tranca lá no porto, tu consegue trazer até a tua máquina. Mas daí quando eu faço isso, eu, digamos, assumo a responsabilidade. Eu, como empresa que compra essa máquina, no caso, se eu comprar uma máquina brasileira que está, digamos, com as proteções e tal, vamos supor esse caso. Aí, e a máquina não protegeu, a responsabilidade, em tese, pode ser do fabricante da máquina. E não do cara que comprou. Isso. Entendeu? Ela é compartilhada. Assim, por que tu vendeu e por que tu comprou? Não, mas se eu comprei uma máquina que o cara me disse que ela tem todos os... a propaganda dela lá, bonitinha, que tem a proteção, e não funcionou a proteção, é que nem comprar um capacete que não funciona. A responsabilidade é do fabricante, o cara tem CA, tem uma série de coisas, e o capacete não protegeu a cabeça do trabalhador, o cara teve acidente, a empresa fabricante daquele capacete, ela vai ser responsabilidade. No caso da máquina, acho que também acontece isso. Mas no caso da importação, eu não posso penalizar o alemão. Eu tenho que penalizar 100% o cara que comprou, e é o brasileiro. Isso. Porque a lei brasileira, ela não pega o alemão lá em Berlim, por exemplo. Não tem como fazer isso, tá? Por isso que tem um trecho do NR12, tá? Que no caso de importação, eu tenho que ter um responsável técnico por aquela importação da máquina. O que é essa responsabilidade técnica, tá? É que entre no Brasil, essa máquina esteja no Brasil, esteja cumprindo os requisitos da NR12, tá? Então, na verdade, recai sobre... Ele teria que contratar um profissional, ou ter na empresa dele um profissional que assinasse. Olha, a máquina alemã atende a NR12. Ok. Só que as pessoas, inclusive, assinam esse documento, né? Não esquecem que elas estão assinando um documento que pode matar um trabalhador. Exatamente. E esse cara, que é um engenheiro, às vezes de segurança, ou mecânico, ou eletrônico e tal, ele não está se dando conta do risco que ele está tendo ao assinar um documento desse. Porque ele pode ser preso. É o que acontece. Porque quando acontece uma morte no trabalhador, isso é homicídio. E também é o que acontece, dependendo, assim, quando tem uma morte, isso sempre tem uma investigação policial. Claro. Isso pode terminar no indiciamento de pessoas físicas. Tá? O dono da empresa, o gerente, ou o consultor da empresa que foi lá e fez um laudo. Bom, se ele fez um laudo dizendo que estava tudo bem a prova do crime. Não estava... dá problema, tá? Então tem essa previsão, e nota que aí é um pouquinho diferente do que a gente tem na legislação europeia e no Brasil. No Brasil eu preciso um responsável técnico por essa importação. Tá? Perfeito. Esse responsável técnico, se o importador tiver registro no CREA, tu pode colocar o registro do CREA da empresa importadora. Tá. E aí, obviamente, atrás desse CREA vai ter um responsável técnico. Esse cara vai assumir a responsabilidade. Vai assumir a responsabilidade. Okay. A outra opção, assim, porque não é assinar o documento, é assumir a responsabilidade. É muito diferente. O brasileiro acha que é só assinar um documento. Não, é só assinar ali a declaração. Então, é assumir uma responsabilidade sobre atos, né?
que pode matar pessoas, mutilar pessoas. É né? isso, é exatamente isso aí, tá? E nota assim, ó, aí, mas o importador lá, ele não pode ter responsabilidade sobre a máquina, porque ele só pega a máquina e repassa aqui no Brasil, tá? Então, assim, ó, tu tem uma atividade que se for só importação, é uma atividade comercial e nem pode estar registrada no CREA. Aí essa empresa, ela vai ter que contratar um responsável técnico, pessoa física, que ele vai colocar o seu CREA lá. Se tu tem, por exemplo, tem várias empresas no Brasil, né, fabricantes de máquinas que têm filiais aqui, tem a matriz na Europa, essa empresa normalmente tem CREA, porque normalmente ela faz uma linha de produtos, tá? E tem CREA aqui. Então essa empresa termina colocando o CREA da empresa lá. Mas quando é só importação, e importação não é uma atividade de engenharia, portanto não é passível de estar registrada no CREA, a previsão legal no Brasil é que encontre então um responsável técnico, ele vai analisar essa máquina e vai colocar o seu CREA nela. E aí ele assume a responsabilidade de a máquina estar funcionando no Brasil de acordo com os requisitos legais. Esse cara está com o dele bem exposto, né? Tem casos já de engenheiros que foram presos ou Não processados? Não conheço. Tá? Mas conheço. É um risco que a tendência a aumentar. Na medida que a polícia começa a investigar, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho começa a dizer, não, isso aqui foi um erro técnico, né? Como a gente está falando de máquinas, né? Eu estava lembrando que quando acontece um acidente aéreo, vamos lá, caiu um Boeing, né? A Boeing é chamada para acompanhar a investigação. E às vezes a Boeing é condenada por um erro cometido. No caso, se foi um problema do avião, né? Sim. Normalmente eles são tão competentes que dificilmente é um erro mais de manutenção e tal. Mas às vezes acontece da Boeing ser condenada solidariamente com uma manutenção mal feita e tal. Então é a mesma coisa. Mesma lógica, tá? E assim, ó, eu já acompanhei aqui, né, mais de um caso de que aconteceu um acidente e o proprietário da máquina, né, foi aberto um processo, né, judicial contra o dono da empresa. Contra o proprietário da máquina, né? Já entrou a empresa, pessoa física, aquela lá, quando é com morte, acontece isso aí. E os caras chamaram, só um pouquinho, meu filho. O fabricante, essa máquina não está conforme NR12, então vem cá nesse processo. Solidário no processo. Exatamente, e chama o proprietário da máquina, ele chama o fabricante para dentro do processo. Mas exatamente o que tu falasse da Boeing. Tá? Vem se explicar. Vem provar que a sua máquina ela é segura e houve um problema ou de retirada de proteções ou de falta de treinamento, daqueles 3 pilares que você falou ali, que não tem a ver com a máquina em si. Daí a responsabilidade é só da empresa. Mas assim, ó, já mais de um caso aconteceu isso aí, ser chamado dentro do processo para ser solidário nesse troço, cara, porque tu me vendesse uma máquina dizendo que está conforme na R12, não estava. E causou uma morte, nesse caso foi morte. Tá? Então, isso ocorre. Sobre outros, a Boeing teve um caso, assim, o último foi aqueles Boeing 737 MAX 8, que era um erro deles. Erro de projeto mesmo. Isso, era erro de projeto. Tá? Tem um assunto que eu acho que é até interessante de a gente discutir, já que veio esse assunto, que seguidamente me pergunto, tá, mas o tal de laudo da NR12, né? Esse laudo da NR12, em nenhum momento ele é citado na NR12. Assim, não existe uma exigência legal. Adoram a palavra laudo, né? Laudo ergonômico, laudo de NR12. Laudo. Isso não existe em lugar nenhum, né? Esse, assim, ó, é um pedacinho de papel que não vale nada. E na NR12 especificamente não é previsto. Não é previsto. Porque daí os pessoal, se não é previsto na legislação, por que todo mundo pede, inclusive a fiscalização?
Que é assim, ó, o fabricante da máquina muitas vezes faz questão de dar Sim, uma esse garantia. laudo, porque, né, ele está registrando como ele entregou a máquina. Então, se der um acidente daqui 2, 3 anos, assim, e descobrirem que tem alguma coisa na máquina, tá? Primeira coisa que ele vai fazer, a máquina foi modificada e ele tem como ele mandou. Então, ele consegue ver alguma modificação. Se teve modificação, ele Me exime de algum, qualquer exatamente, se responsabilidade. isenta, tá? Então, assim, ó, é uma primeira, esse tal de laudo que, de novo, não existe essa menção na NR12, tá? Ele é uma proteção para o fabricante, proteção para o comprador, tá? A empresa que está comprando, tá? De que ela não está comprando junto com a máquina um futuro passivo. Certo. E a fiscalização, tá? Assim, ó, que de vez em quando eles pedem, tá? E de vez em quando, então eu vou dizer que eu não vou entregar porque não está previsto no negócio. Cara, entrega porque é melhor para ti, tá? Por quê, tá? Tu imagina o seguinte, a gente Você tem... está falando da empresa não entregar para o fiscal. Do pedido do fiscal que Porque entregue como esse não laudo. existe isso, você não E pode aí, exigir. Ele não pode pedir uma coisa que não, a lei não... É isso, tá? Esse argumento, não, mas então eu não vou entregar porque não, a lei não exige. Cara, entrega. Porque Senão vai te incomodar de outra forma. Não, vai te incomodar de outra forma. Porque o que acontece, tá? Não dá para imaginar, a gente tem lá, sei eu, quantos mil, acho que é 1.500, não me lembro mais quantos auditores fiscais nesse Brasil aí, tá? Que passaram um concurso, e passar no concurso não é fácil, de vez em quando tu vê um concurso que tem 500 candidatos para uma vaga, então, assim, ó, quem entra lá... Uma seleção rigorosa. É uma seleção bem rigorosa. Mas isso não implica, tá, que o sujeito conheça profundamente todas as NRs. Aliás, não existe ninguém que conheça isso, tá? Tu mesmo, como engenheiro de segurança de trabalho, conhece 3 ou 4 áreas, né? Trabalho em altura, higiene, proteção de máquinas. Isso aí. Por exemplo, tá? Ergonomia eu não entendo nada. Incêndio eu não entendo nada, então tem algumas... Isso é sempre a mesma coisa, né? Normal. É normal. O auditor não tem capacidade. Não tem, ninguém tem, tá? Sim. Por mais, assim, ó, por mais que seja rigorosa essa seleção, tá? Não vai encontrar um cara que seja doutor em todas as NRs. E mais uma coisa, eles têm que fiscalizar, além das NRs... Fundo de garantia. Que era todo aquele... Carteira assinada. Exatamente, tá? Então não existe essa pessoa, tá? Então, assim, ó, noves fora, né? Em termos de NR12, para ser auditor fiscal, só voltando uma vírgula antes, né? Tu tem que ter formação superior. E, obviamente, passar no concurso, que, de novo, não é fácil, tá? Então, passa alguém do direito, e tem vários, tá? Entrando no direito. Cara, se tu tá falando em NR12, assim, ó, na formação dele, não existe uma cadeira que trate algo parecido com segurança em máquinas, tá? Tudo que ele vai aprender ou aprendeu sobre isso foi dentro do Ministério do Trabalho, tá? Então, assim, ó, não dá para acreditar que todos os auditores fiscais do Brasil, desses 1.000, 2.000... Saibam que estão vendo numa empresa. Tu não conhece o NR12, não tem profundamente. Vai olhar uma máquina e muitas vezes não vai entender o que é aquela máquina. Exatamente o que acontece. Vai olhar uma cortina de luz, tudo bem. Tem auditores fiscais que conhecem muito o NR12, tá? Mas além do que, para tu ver, fazer uma avaliação de conformidade, isso demora horas, coisa que a fiscalização normalmente não tem disponível, tá? Então, qual é o caminho mais fácil? Cara, entrega o laudo, eu vou ver o laudo, tá? A declaração que está tudo ok. Ele vai ver lá se aquilo for uma coerente. Autodeclaração de que as coisas tá aceito, né? Hora que ele vai fazer uma análise crítica daquele documento, o troço tá coerente, tá bom, então tá. Então, porque o laudo, ele incrimina quem está, digamos, assinando o laudo, porque se acontecer uma coisa e for provado tecnicamente que aquele laudo é falso, é uma prova contra a pessoa que assinou. Exatamente, tá? Então tem uma certa garantia de que aquilo lá é fidedigno, tá? Sim. E além... Desde que ele diga a verdade, né? Desde que ele diga a verdade, tá?
que pressupõe que foi, porque ele assinou lá e o Sim, dele, mas às vezes o cara dele assina lá só para cumprir tabela, a gente sabe disso, né? ele está assumindo um risco. Esse risco a gente tem que alertar, né? Esse risco é alto, tá? E muitos, tu vê muitos laudos que dizem, tá faltando isso, né? O que normalmente acontece? A empresa pega aquilo lá, faz as adequações que estão no laudo e faz um novo laudo para dizer que tá bem. Okay. Mas igual, então, essa questão do laudo... Esse é o bom laudo, né? Esse é o laudo que o cara dá o caminho, corrige as coisas, tudo bem. Aí sim, perfeito. E aí tu tem uma questão do laudo também servir para a fiscalização. Porque, de outra maneira, ele vai gastar muito tempo, vai ser uma avaliação mais superficial, talvez dependendo do fiscal, se ele não tem muito conhecimento de NR12, ele pode dar uma errada, né? Então, pede o laudo. Então, essa questão de ficar brabo de o fiscal pedir o laudo e a gente não querer entregar porque não está no NR12... Não resolve nada. Não tem muito sentido. Mas é muito parecido com, digamos, eu tenho uma autodeclaração, digamos, sim, ou da empresa ou de um preposto da empresa que eu contratei para fazer. Isso. Então é uma autodeclaração. O problema é que o Brasil adora assinar coisas que não faz. Apenas para resolver o problema. Vou me livrar desse auditor aqui para estar fazendo uma auditoria. Então faz um laudo aí qualquer e tal. Eu não estou dizendo todas as empresas, mas muitas empresas fazem um trabalho maravilhoso e tal. O problema é que esse laudo é uma prova que, se aconteceu um acidente naquela empresa, morreu um trabalhador, aquela pessoa que assinou o laudo e a empresa que confirmou está exposta. Está exposta. Se é que, digamos, o laudo tenha sido feito dessa forma, não foi feito corretamente, o que tem trabalhos maravilhosos e tal, mas tem muitas pessoas que acabam vendendo uns laudinhos baratinho para pegar um dinheirinho aí por aí no mercado e se expondo, né? Isso vai ficar documentado, tá lá a prova do crime. E isso não acontece só na NR12, né? Sim, não, tem a RT vendida por telefone, né? E assim, só para completar, eu tenho visto, quando dá acidente fatal, o CREA entrar na história também. Vem a polícia, vem o Ministério do Trabalho, vem o CREA, vem baixa todo mundo, inclusive o CREA. Ele quer dizer, cara, quem é o responsável técnico por esse troço todo? Porque o CREA passa direto, é mecânico, é eletrônico, né? A parte da NR12 é muito a parte de... Então, o CREA tem atuado também, tá? Que risco. Agora, se o cara está assinando isso aí, ele deveria saber o risco que está correndo, né? Tem uma outra situação, né, de, por exemplo, tem um laudo apontando, tu tem que melhorar aqui, não foi melhorado ainda, por sei o que motivo, tá? Existem vários para isso, e aí ocorre um acidente. Daí tu tem que a empresa faz com esse laudo? Se ela se tem aquele laudo e ela entrega o laudo, é a prova digamos, é o confesso, né? A não ser que ela tenha como provar que estava fazendo as adequações e tal. Mas mesmo assim, né? É o confesso, né? Então tu tem tu fica entre a cruz e a espada, né? Ou seja, a empresa fica entre a cruz e a espada, o que ela faz com aquele laudo? Porque se ela entrega, é o confesso, tá? Se ela diz que não tem, não consegue comprovar que a máquina estava de acordo com o NR12. Também se complica. Então, é uma situação difícil de decidir. Não dá para brincar nessa área, né, Beck? Não. Eu queria te agradecer por esse bate-papo, trouxe muitas informações. Nós podíamos ficar aqui horas batendo papo. Eu gosto desse assunto. É muito rico, né? Tem muitas informações, mas eu acho que a gente fez um resgate importante. Você conseguiu trazer um pouco da história da NR12 e fazer alguns alertas importantes para fabricantes de máquinas, empresas que usam máquinas, profissionais de segurança, donos de empresa, de que proteção de máquinas é uma coisa muito séria, porque a gente está falando de mortes ou mutilações muito graves, e isso acaba
Claro, além da questão pessoal, social das pessoas que são atingidas, existe uma responsabilidade muito grave para quem está envolvido na decisão de não ter a proteção, né? Então, queria te agradecer. Eu que agradeço, foi um ótimo papo, gosto muito desse assunto, pode me convidar em outros momentos que teria prazer enorme em falar sobre esse assunto. Obrigado, então. Eu Estamos, que então, agradeço. encerrando o nosso Proteção Tendências, que hoje ouviu o engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, João Batista Beck Pinto. Na semana que vem, a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.